E finalmente começou o grande torneio de espadas e o Anos cumpriu a sua promessa e a professora não gostou nada disso e foi dar o troco. Resultado disso, ela se lascou porque mexeu com quem não deveria. Tudo isso e muito mais que a gente vai conferir nesse vídeo depois da vinheta. E aí guerreiros, beleza? Otávio Silva aqui para trazer mais um vídeo de análise pro canal, dessa vez analisando o episódio 7 de Mao Gakuen, que realmente esse episódio foi satisfatório, mas chega de enrolação, bora logo conferir tudo o que aconteceu nesse episódio. Antes da gente dar início, eu vou fazer um breve resumo sobre o que aconteceu no episódio anterior. E o que aconteceu foi o seguinte: o Anos foi convidado a participar do grande torneio de espadas que ia acontecer nesse mundo dele, só que ele estava um pouquinho duvidoso se ele ia ou não participar, porque ele cogitava que poderia ser uma armadilha da nobreza, mas graças à insistência dos pais dele, ele acabou concordando em participar. E fora isso, o oponente que ele ia enfrentar seria o irmão mais velho daquela professora que não gostava muito dele, e ele tinha prometido que faria a luta terminar em apenas em 1 minuto. E nesse episódio começa mostrando a luta entre os dois, e ele cumpriu com a promessa dele. Ele realmente fez a batalha terminar em menos de 1 minuto. Tanto é que a professora não gostou nada disso, porque ela viu o irmão dele perder, e eu até achava que ela ia atacar o Anos nesse momento, porque ela estava ali perto do local onde eles estavam batalhando, ela estava na plateia, mas ela acabou não fazendo isso, e isso realmente me deixou surpreso. Mas enfim, depois dessa vitória fácil que ele acabou tendo, ele acaba voltando para os aposentos dele, onde ele acaba vendo um trechinho da luta do Rai contra o oponente dele, que ele acaba sendo anunciado como um membro de uma facção da nobreza. Tanto é que isso surpreendeu o Anos, e também a amiga dele que ele tinha feito entrar no grupo dele no episódio passado, só que ele percebeu que tinha algo de errado. Tanto é que nesse momento aconteceu do Rai atacar ele e o Anos contra-atacou. E nesse momento fica claro e evidente que o Anos realmente é muito superior ao Rai, porque o Rai acaba só cortando o braço do Anos. Tanto é que ele nem sentiu tanto dano com esse ataque dele, e o Anos acabou perfurando o peito do Rai com só os dedos, que pra sorte do Rai, se ele não tivesse muita resistência física, nas próprias palavras do Anos, ele disse que queria, na verdade, acertar o coração dele. E isso realmente foi uma coisa bem impressionante. Só que graças a essa pequena discussão entre os dois, o Anos, que já estava desconfiado de alguma coisa, acabou tendo as suas dúvidas respondidas, porque o Rai ele estava sendo controlado por causa de um objeto mágico que obrigava ele a seguir as ordens de outra pessoa. Mas tá, depois que tudo isso aconteceu, ele acaba indo ver as outras companheiras do grupo dele e também indo ver a família dele, que a mãe dele insiste pedindo para que ele deixasse ela cuidar da espada dele. Tanto é que ele acaba fazendo isso, e depois que isso tudo aconteceu, ele e uma outra amiga dele acabam indo à casa do Rai, e lá eles acabam encontrando a mãe do Rai, que estava em um estado de coma por causa de uma doença que ela estava tendo, porque ela também era uma híbrida, ela era metade demônio e metade espírito, que essa doença só estava atingindo ela por causa da metade dela de espírito, que é normal acontecer isso com seres espirituais. Tanto é que acaba acontecendo várias coisas. Uma das coisas que acaba acontecendo aqui é revelado que ela não é a mãe verdadeira do Rai, e sim ela é a mãe adotiva dele, que isso realmente me surpreendeu, porque quando ele nasceu, os pais originais dele por algum motivo não quiseram criar ele, e ela acabou adotando ele. Isso foi uma coisa bem legal que ela fez. Mas fora isso, o Anos acaba resolvendo, entre aspas, o problema, porque ele tinha criado ali naquele momento uma magia que poderia ajudar ela a se recuperar, porque essa magia permitia que a amiga dele que tinha ido com ele, que era uma híbrida também, dividisse a energia espiritual dela com a mãe do Rai. E parecia que ia dar tudo certo, só que o Anos desconfiava que alguma coisa estava dando errado. Tanto é que nessa hora eu achava que a coisa que ele estava desconfiando que estava dando errado era que alguém estava observando ele. Só que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte: que a mãe dele, que estava com o resto do grupo dele, que estava indo em direção à casa dele, estava sendo atacada pela professora dele, que queria vingança porque não gostou do que ele fez com o irmão dela. Tanto é que essa professora foi muito cruel, essa série foi muito cruel, porque ela estava atacando sem parar as meninas e também a mãe dele. Tanto é que ela chegou a um estado de deixar as meninas em um estado de carbonizadas, que na minha opinião elas tinham morrido, então estavam semi-vivas, e fez a mãe dele sofrer muito. E nesse momento eu tinha começado a ficar com muita raiva dessa personagem. É sério, meu irmão, pô, a mãe do protagonista é uma das personagens mais legais que tem nessa obra, e meu irmão,
irmão, machucar a mãe dele é uma coisa imperdoável, não ter perdão. Tanto é que finalmente o Anderson chegou no local e, além de ter curado a mãe dele e também as meninas que protegeram a mãe dele, ele deu o troco que ela realmente merecia. Porque, meu irmão, existe aquele ditado que diz assim: não mexe com quem tá quieto. E também existe um que é muito famoso, que é melhor não mexer com quem tu não se garante. Então, eu acho que ela não conhecia esse segundo ditado, porque ela realmente foi mexer com quem ela não deveria e acabou se lascando, e realmente foi bem satisfatório ver ela se lascando, porque o Andrew não teve nenhuma piedade e matou ela. Só que ele deixou ela morta? Não, eu não sei se foi generosidade dele, ou então ele queria punir ela mais ainda. Ele acabou usando aquela magia de ressuscitar que ele possui pra ressuscitar ela, só que ele não ressuscitou ela da maneira daquela era. Ele mudou a aparência dela e também a genética dela, que ela agora não era mais da nobreza, e sem ela também era uma híbrida. Ele fez isso para ela mudar a opinião dela sobre as raças híbridas e até botou uma maldição nela, e essa maldição era ativada toda vez que ela tentasse morrer, ela ia ser ressuscitada ainda como híbrida, que realmente foi uma punição que ela mereceu, mas na minha opinião ela mereceu realmente a morte. Mas tá, depois que essa situação foi resolvida e foi uma coisa bem satisfatória ver ela se lascando, a cena é cortada lá pra casa do Ray, que a menina híbrida ainda tava lá, compartilhando a energia espiritual dela com a mãe do Ray. Tanto é que ele chega nessa hora e pedindo que ela continuasse com a magia, porque essa magia que quando tinha criado botava a vida da menina em perigo. Então foi bom ele ter pedido ela de continuar. Tanto é que depois que ele faz isso, a mãe dele acaba dizendo que ele deveria continuar sem a presença dela, e foi isso que aconteceu. Tanto é que eu fiquei um pouquinho confuso nessa hora, porque eu achei que a magia que o Anos tinha criado tinha ajudado a ela se recuperar, mas ao que tudo indica não, e também parece que ela finalmente morreu. Mas eu acho que não, e o que aconteceu foi que ela voltou pro estado de hibernação dela. Tanto é que depois disso a cena é cortada onde finalmente vai acontecer a luta entre os dois de novo, ou seja, vai ser a revanche entre o Ray e também o Anos, que eu tenho quase certeza que o Anos vai ganhar de novo, e infelizmente a gente não tem essa nas pós-créditos pra gente saber com mais detalhes o que vai acontecer no outro episódio. E uma coisa que eu gostaria de acrescentar aqui é que eu gostaria de saber o que aconteceu com a Sasha, que ela não apareceu nesse episódio. Apareceu a Missa, mas a Sasha não apareceu. Por que será, hein? Acho que vai ser revelado o motivo no próximo episódio, mas esse foi o vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho de notificação, compartilha o vídeo, me segue lá no Instagram, fazendo tudo isso vai me ajudar muito, é sério, vai me ajudar mesmo. Vou indo nessa, galera. Forte abraço, valeu e It's all about humanity.